E estamos no tempo onde Deus está cumprindo todas as profecias que pertencem ao tempo do fim, ao fim do tempo, onde em que tudo aquilo que foi prometido que a igreja noiva receberia neste tempo, Deus estaria cumprindo isso no meio da raça humana. Eles estariam realizando eventos proféticos acontecendo, os quais, no seu cumprimento, eles sempre são de uma forma simples. E aquilo que precursou, anunciou o reverendo William Branham, e sobre isso ele disse que o sétimo selo seria de uma forma tão humilde, tão simples, que se não vigiássemos, passaria por cima, por alto, desapercebido. E olhem, nós vemos como tudo isso está sendo alinhado. Tanto os reinos deste mundo ou está em linha, e no tocante aos líderes, tanto políticos quanto religiosos, e também ver como, de que forma a igreja noiva esteve se colocando na posição correta, na posição certa, onde estariam vendo e recebendo as bênçãos para esta era de pedra angular e para esta dispensação, a dispensação do reino. Em uma mensagem aqui pregada pelo Dr. William Souto Santiago, intitulada Tratando ou Tentando Ajudar Deus, ele nos fala, portanto, o diabo também estará rugindo, e terá seus trovões, mas não são os trovões de Deus, não são os trovões do leão da tribo de Judá. São os trovões falsos. Mas quando se examina aquilo que está prometido que os trovões vão dar a conhecer, quando se examinam os trovões, então se sabe ou fica-se sabendo quais são os tronos verdadeiros, porque os verdadeiros trovões que esse anjo forte que desce do céu produz ou emite, esses trovões têm que conter o mistério do sétimo selo e dá-lo a conhecer ao público, ou publicamente. E quando o Dr. William Souto nos dizia que ainda, todavia, a vinda do Senhor não tinha acontecido e que, todavia, o anjo forte não tinha descido, dizendo que, todavia, o anjo forte não se manifestou, não se cumpriu essa escritura de Apocalipse 10 e que, todavia, a segunda vinda do Senhor não se cumpriu ainda, e ele apontava, assinalava que esse sétimo selo, que é a vinda do Senhor, seria aberto esse mistério em uma grande carpa ou tenda catedral. E quando falava da segunda vinda do Senhor, dizia, isso nós vamos deixar para a carpa, a tenda, nas pregações, na tenda, para aquilo que estará acontecendo na tenda, onde os trovões estariam produzindo suas vozes. Isso ele falou claramente em várias mensagens. Mas vejam vocês que, como não tinha sido aberto esse mistério, também não tinha sido revelado para a igreja noiva. Esse mistério estava velado. E ele seria aberto, o mistério, neste tempo final, no cumprimento da visão da carpa da tenda. Pois, se foi falado que esse mistério seria aberto aí, então Deus, conforme, de acordo com como ele tem operado em cada era e em cada dispensação, assim é que ele iria estar obrando, trabalhando neste tempo, porque não fará nada do Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Sempre Deus cumpriu isso dessa forma, dessa maneira, ou desse jeito. Continua dizendo, porque os trovões são a voz de Deus, e a voz de Deus, em quem esteja a voz de Deus nesses últimos dias, tem que dar a conhecer publicamente o sétimo selo, tem que dar a conhecer publicamente a segunda vinda do Senhor, tem que dar a conhecer publicamente o nome novo do Senhor, tem que dar a conhecer ao povo de Deus a fé para o rápido, tem que dar a conhecer ao povo de Deus todas as coisas que estão prometidas, que serão dadas para o povo de Deus através
através dos 7 trovões. E esses 7 trovões têm que produzir um verdadeiro avivamento para a verdadeira noiva do Senhor, porque isso é uma promessa da parte de Deus, a favor de Deus. E esses trovões são os que preparam a verdadeira noiva do Senhor para ser transformada e raptada. Assim que nós podemos ver a importância dos trovões e podemos ver, então, a importância da segunda vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, porque se não aparecer como leão da tribo de Judá, mesmo que o vejamos como cordeiro, tem que ser o leão da tribo de Judá para fazer esse labor, o trabalho que está prometido que ele há de fazer. Se ele não aparecer como leão da tribo de Judá para fazer esse trabalho que está prometido que ele vai fazer, se ele não aparecer como leão da tribo de Judá rugindo como um leão, e então esses trovões produzindo suas vozes para dar a fé de rapto aos escolhidos, então é em vão que estivemos por tantos anos servindo a Deus. Foi em vão. Ou seja, não estaria então, Deus não estaria cumprindo aquilo que ele prometeu. Nós então temos que esperar morrermos, porque não haverá nem transformação nem rapto, mas para aqueles que possam ver a segunda vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, quando isso, Deus cumpra isso, então eles têm a promessa que eles escutarão esse anjo forte rugindo como um leão. E 7 trovões produziram suas vozes. Por que 7 trovões? Porque vem ser uma repetição da voz de Deus na terceira repetição. Uma repetição. Assim que você pode ver que se nas 7 eras da igreja houve 7 trovões para as 7 eras da igreja, e cada trovão estava em cada um dos mensageiros, agora quando terminarem as 7 eras da igreja, então o povo de Deus se achará ou verá que as eras terminaram. E para onde é que eles vão ir? Então eles têm de ir para algo eterno, para uma era eterna, a era da pedra angular. E é aí então que através do mensageiro da era da pedra angular, que é esse anjo forte que desce do céu. Qual é o mensageiro da era da pedra angular? O anjo forte que desce do céu. E por isso que ele falava, todavia, Apocalipse 10, ou seja, a vinda do anjo forte não aconteceu, se realizou, porque ainda se estava vivendo na dispensação da graça. E o anjo forte, na sua vinda, iria estar realizando, fazendo o cumprimento da sua vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Continua dizendo... E é aí então, através do mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo forte que desce do céu, então 7 trovões têm que produzir suas vozes, 7 mensagens, 7 trovões têm que emitir ou produzir, têm que emitir as suas vozes através desse mensageiro. E então, com esses 7 trovões, a noiva é preparada para ser raptada, recebe a fé para o rapto. Através do quê? Da mensagem dos 7 trovões que o anjo forte emite ou produz. Através da mensagem do anjo forte é que se recebe a fé para o rapto. Através da mensagem do anjo forte é que se dá a conhecer publicamente o 7º selo. Vê? Através de quem? Através da mensagem do anjo forte é que se dá a conhecer esse mistério do 7º selo, no seu cumprimento. Através da mensagem do anjo forte é que é dado a conhecer o nome novo do Senhor. Através da mensagem do anjo forte é que a palavra é colocada, cada uma no seu devido lugar. Cada parte da palavra é colocada no seu devido lugar. É por isso que, quando ele diz na página 254 do livro dos selos, que a noiva e os escolhidos, que é a igreja noiva, a virgem prudente, ou seja, esse grupo, e ele escreve aí Moisés e Elias, e os escolhidos possam colocar a palavra direito ou bem. Porque foi trazida a mensagem, foi trazida pelo precursor da segunda vinda do Senhor, e ele disse que eu estou colocando uma plataforma para que alguém mais suba nela. Em outro lugar, ele diz que estou preparando uma plataforma para o meu Senhor, ou seja, para o Senhor na sua segunda vinda.
e colocar toda essa mensagem, toda essa palavra ser colocada bem, ou seja, alinhada, numa linha reta, alinhada. Aí está a espada de 2 fios, de 2 gumes, essa espada que vem com 2 gumes. E vejam vocês como que tudo tem, nesse simbolismo, tudo tem uma explicação, um significado no programa divino. E nós estamos vendo ele sendo realizado, sendo cumprido neste tempo, o programa divino. Agora continua dizendo, e então aqueles que recebem essa mensagem poderão partir, cortar à direita e à esquerda, poderão dizer o que queiram dizer, poderão fazer o que queiram fazer, e o que eles falem acontecerá. Portanto, o mais importante de tudo é a mensagem dos 7 trovões, a mensagem das 7 eras da igreja, que foram 7 trovões que produziram suas vozes, um trovão através de cada um dos mensageiros, mas agora aqui será 7 trovões em um mensageiro, lá foram 7 trovões em 7 mensageiros, aqui será 7 trovões em um só mensageiro. No anjo forte, no leão da tribo de Judá, no Senhor em sua segunda vinda, conforme ou de acordo à ordem da sua vinda. Mas será Deus em simplicidade, será algo tão simples, será algo que quando as pessoas vejam o cumprimento dessas promessas e quando vejam esse leão rugindo como leão, quando as pessoas olhem e dirão, mas não é um cordeiro, mas o ancião estava certo. O quarto Elias, quando introduziu, quando ele precursou a segunda vinda do Senhor, ele disse que viria. Ele disse que viria. Vamos ver aqui. Como cordeiro. Ele disse que viria como cordeiro. Ele disse que viria não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Como leão de Judá. Então vemos que João viu um cordeiro, mas o ancião disse que é um leão. O quarto Elias disse, é um leão que vai vir ou chegar. Vem para reclamar, vem rugindo como leão. Vem com os 7 trovões, a noiva do Senhor. Quando o veja, o verá e dirá, é um cordeiro. Por quê? Porque o verá na segunda dispensação, saindo dela. Vê? É um mensageiro, ou seja, o instrumento tinha de estar no meio da igreja e que quando chegasse numa certa idade receberia ao Senhor em sua primeira vinda, na sua alma, no seu coração, recebendo-o e nascendo de novo da água e do Espírito, obtendo seu corpo teofânico, ou seja, que é um nascido na casa de Deus, no Belém espiritual, na Belém espiritual. É por isso que ele disse que o que nós lemos faz pouco tempo atrás, no escrito, que a segunda vinda do Senhor vai se cumprir no nascido de novo, num membro da igreja do Senhor. E, portanto, teria que sair da dispensação onde nasceu, ou de onde nasceu, para que depois se visse no seu ministério, fosse visto operando tal como operou o mensageiro anjo do pacto, o verbo feito carne na primeira vinda do Senhor, saindo da dispensação da lei e estabelecendo a dispensação da graça. Ou seja, que num entrelaçamento dispensacional, aí foi visto o cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, no 7º selo sendo cumprido na era de pedra angular, na primeira vinda do Senhor no meio do povo hebreu. Agora, continua dizendo, por quê? Porque o verá na segunda dispensação, saindo dela, mas saindo dela já é um leão saindo dela, ou seja, que quando sai, já nesse entrelaçamento dispensacional, já se transformou aí no leão. E já começaria esse ministério como leão nessa nova dispensação. Mesmo que tenha obrado como cordeiro no final da dispensação da graça no seu ministério, e aí nesse entrelaçamento dispensacional muda de cordeiro para leão. E já nesse ministério de cheio, plenamente cumprindo as profecias da vinda do Messias, do ungido, já é como leão. E diz porque
A segunda, por quê? A segunda dispensação, a dispensação do cordeiro, mas aí nessa mudança ou troca que se transforma de cordeiro para leão, vê? Então, mesmo que o povo o veja como cordeiro, sabemos que o ancião disse que é um leão. E que quando ruge, ou quando ruge como um leão, os trovões produzem suas vozes. Não é um cordeiro que está rugindo, é um leão. Então, nós vemos que neste tempo final, muitas denominações, muitos teólogos, muitos ministros, através dos séculos passados, através das eras e depois de terminar as eras, também muitos estiveram tentando ajudar a Deus, tentaram dar a conhecer ao povo o mistério do sétimo selo, tentaram dar a conhecer ao povo os trovões, muitos tentaram e muitos falharam nisso, porque Deus não tem muitos para fazer um trabalho, Deus tem só um em cada tempo para fazer o trabalho desse tempo, e para este tempo existe um trabalho muito especial para ser feito, e é o quê? É o trabalho que está para ser feito neste tempo, pois, o trabalho de abrir publicamente o mistério do sétimo selo, e esse mistério é aberto com os 7 trovões de Apocalipse 10, com a mensagem do anjo forte. Todo pregador e ministro que se levantar ou que se levante para falar ao povo e dar a sua própria interpretação, acrescentando a palavra ou tirando dela, é um imitador, e os imitadores, os personificadores, não têm nada de bom para o seu futuro, tal como aconteceu no tempo de Moisés. Personificar ou imitar Moisés era a morte. Portanto, neste tempo, todo aquele que esteja falando e explicando e dizendo o que é a vinda do Senhor se verá com graves problemas diante de Deus, porque quem unicamente está autorizado por Deus é o seu embaixador, os seus agentes, que são os seus profetas, e Deus só tem um em cada era, em cada dispensação. Tão simples assim, um só. Continua dizendo, vemos que esse anjo forte é o mensageiro para Israel, e que esse mensageiro para Israel vem pela noiva gentia, porque o tempo para a noiva gentia já é o tempo para a noiva gentia ser raptada. Então nós vemos que esse é o anjo do pacto, que nesse anjo do pacto, esse mensageiro é o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, e ele tem que encontrar, que achar algum véu de carne no qual se meter ou se introduzir, e do qual operar ou obrar, e tem que ser um profeta para ele cumprir tudo aquilo que ele disse que vai fazer na sua segunda vinda. E lembrem-se que é a vinda do anjo forte, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, é o Espírito Santo operando o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Não é que fisicamente seja Jesus no seu corpo glorificado que ele recebeu, ou que seja Elias, que foi manifestado no instrumento onde o Espírito Santo esteve operando o ministério de Elias na sua primeira manifestação, ou do corpo de Moisés. É o ministério de cada um deles em um homem, porque Deus pode operar o ministério que ele desejar em um homem. 1, 2, 3, 4, 5, todos os ministérios que ele quiser operar, que ele desejar operar em um homem. Agora, nós vimos de que forma ele, neste tempo final, achou esse véu, que é um véu de carne humana, no qual ele já foi predestinado desde antes da fundação do mundo para ser esse que estaria cumprindo a sua vinda, conforme a ordem, segundo a ordem da sua vinda, ou de acordo com a ordem da sua vinda. Vimos nessas poucas palavras dessa leitura desta mensagem como é a ordem, como é que Deus estaria trazendo para o povo de Deus essa fé de rapto no cumprimento da visão da carpa da tenda. Hoje, quarta-feira, 14 de maio deste ano de 2025, estivemos conversando sobre esse mistério do qual e dele já publicamente se está falando, como e em quem Deus está realizando essa promessa, que neste tempo final já é uma realidade, é algo real. Que Deus nos continue ajudando e que nos continue dando todo o conteúdo desse mistério, para que assim todos recebamos essa fé para ser transformados e raptados e ser levados para a ceia das bodas do Cordeiro. E Deus nos abençoe grandiosamente, e que hoje
Deus continue nos abrindo o entendimento, as Escrituras, e continuemos meditando em todas essas promessas para que não nos passe em branco nenhuma delas, porque queremos pegar todas as promessas que Deus tem para nós. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.